Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 2 de abril de 2022, o nosso sábado, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos pela Inglaterra Premier League. Só que antes vamos estar relembrando as nossas duas dicas bônus, é uma dica extra e também o nosso bilhete pronto que foi disponibilizado na quinta-feira. Começando pela nossa dicas bônus da quarta-feira, dia 30 de março. Uma das nossas dicas extra foi vitória do Fortaleza em cima do Cortaluna pela Copa da Colômbia. Lembrando que não estava pagando essa odd aí, a odd era muito superior. Então, foi uma delas, foi convertida em green. E a outra foi vitória da equipe do Fluminense aí. Deixamos fora com empate e também fora com empate ao intervalo. Então, foi 2-0 para a equipe do Fluminense. Inclusive, eu estava até comentando a um camarada que o Fluminense vencia com gols de Cano. Então foi isso que aconteceu. O Cano fez os dois gols da vitória. E o nosso bilhete pronto da quinta-feira foi convertido em green. Vamos dar uma passada por lá agora. Na verdade foi uma dupla. Deixamos empate ao intervalo no jogo do Sport versus Fortaleza. Foi 0-0 ao intervalo. E deixamos aqui Independente Santa Fé da Colômbia com empate. O Santa Fé, mesmo com a menos, conseguiu vencer pelo placar de 1-0. Então, vai aparecer aí neste momento, ou já está aparecendo aí na tela do seu vídeo, as duas dicas extra e também o nosso bilhete dupla green. Então, card acima para vocês ser redirecionado para essas opções. Estarei deixando na descrição também esses dois vídeos da quinta e da quarta-feira para que vocês possam tirar a prova real. Então é isso. Vamos pegar alguns jogos do campeonato estaduais, retornaremos nos jogos dos campeonato europeu e finalizamos aqui nos estaduais. Só que antes devemos ressaltar que é um sábado excelente para os green, um sábado de bastante opções, jogos finais de campeonatos estaduais, retorno de campeonato europeu, então tá maravilhoso esse sabadão. Vamos estar iniciando com o clássico do campeonato pernambucano entre Náutico versus Santa Cruz, com início às 16h30. Vamos lá. Nos últimos confrontos entre essas equipes, ambas as equipes sofreu gol nos últimos 3. Em 6 de 8 saiu ambas as equipes marcam. Em 4 de 5 saiu mais que 4.5 cartões. A equipe do Náutico vem a 3 confrontos sem derrotas para o Santa. E em 6 dos últimos 8 confrontos foi a primeira equipe a marcar gols. Em duelos individuais, a equipe do Náutico é uma equipe que em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols. E em 4 de 5 saiu mais que 4.5 cartões. O Santa Cruz é uma equipe que vem a 3 jogos sem derrotas. Em 8 de 9 saiu menos que 5 cartões e mais que 2.5 gol. E em 5 de 7 saiu ambos marca. O último confronto mais recente foi 1-1 na casa do Santa. E na casa do Náutico, o Náutico venceu de 2-1 em 2021. Lembrando que o Santa Cruz está treinando há bastante tempo para enfrentar a equipe do Náutico, já que o Náutico ainda estava na Copa do Nordeste. Santa Cruz teve que aguardar. O Náutico foi eliminado diante do Fortaleza e enfim foi marcada essa partida para este sabadão. E o Náutico vem numa sequência aí de uma semana de bastante treinamento para enfrentar a equipe do Santa. Joga em casa, tem que conseguir um bom resultado, já que vem de 2 eliminações do ano. E foi eliminado pela Copa do Brasil pelo Tocantinópolis e depois foi eliminado diante do Fortaleza, um dos favoritos ao título do Nordestão. Para essa partida, vamos estar optando aí um jogo de mais de 1.5 gol nesse clássico, ou casa com empate e a probabilidade 1-1 jogo. Bom, como prometido, finalizamos aqui o nosso primeiro jogo do campeonato estadual. Agora vamos retornar ao menu principal e ir para a Inglaterra Premier League, o jogo do Chelsea versus Brentford, com início às 11 da manhã. A equipe do Chelsea
é o terceiro colocado na tabela, em 28 jogos disputados, com 59 pontos conquistados, 57 gols marcados, 19 gols sofridos, enfrenta a equipe do Brentford, que vem na 15ª colocação, em 30 jogos disputados, com 30 pontos conquistados, 33 gols marcados, 47 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Chelsea é o sétimo colocado no ranking, em 13 jogos disputados com 7 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, 28 gols marcados, 10 gols sofridos, 26 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Brentford é o 13º colocado, em 15 jogos disputados com 3 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, 17 gols marcados, 28 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, e nos últimos 5 saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Chelsea é uma equipe que vem de 4 vitórias nesse confronto, a 5 confrontos sem derrotas, a 4 sem sofrer gol, e em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar gols. Em duelos individuais, a equipe do Chelsea vem numa sequência de 6 vitórias consecutivas. Em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 11 escanteio. Em 8 de 9, saiu menos que 5 cartões. O Brentford é uma equipe que em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 5 cartões. Em 5 de 7, saiu mais que 10,5 escanteio. O último confronto recentemente foi 2-0 para a equipe do Chelsea, e para essa partida, não tenho dúvida, o Chelsea precisa conseguir um resultado positivo, enfrenta uma equipe inferior tecnicamente, o Chelsea que está brigando aí pela segunda colocação, já que está um pouco distante da primeira. O Liverpool tem 10 pontos a mais que a equipe do Chelsea, tem 69 pontos, o Chelsea tem um jogo a mais, o Chelsea pode muito bem brigar aí pela essa segunda colocação, e com dependência de jogos, quem sabe, a primeira colocação, que é um pouco mais complicada. Para essa partida, vamos estar optando pelo Casa vence e a probabilidade 2-0. A Liga da Espanha, o jogo do Celta Vigo versus Real Madrid, com início às 13h30. A equipe do Celta vem na 11ª colocação em 29 jogos disputados, com 36 pontos conquistados, 33 gols marcados, 33 gols sofridos. Enfrenta o Real Madrid, que vem na liderança do campeonato, em 29 jogos disputados, com 66 pontos conquistados, 59 gols marcados, 25 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Celta é o 14º colocado em 15 jogos disputados, com 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 20 gols marcados, 19 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Real Madrid é o primeiro colocado em 14 jogos disputados, com 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 27 gols marcados, 12 gols sofridos, 32 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, para ambas as equipes, em 8 de 10 saiu mais que 2,5 gols, em 4 de 5 ambos marcam e mais que 4,5 cartões, e em 8 de 10 saiu menos que 11 escanteio. O Celta sofreu gol nos últimos 17 confrontos, e o Real Madrid vem de 3 vitórias nesse confronto, a 11 jogos sem derrotas, e em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, a equipe do Celta, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols, em 8 de 10, menos que 11 escanteio. E a equipe do Real Madrid, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 2,5 gols, em 4 de 5, mais que 4,5 cartões, em 7 de 8, menos que 11 escanteio. Último confronto, 5-2 para o Real Madrid. Lembrando que o Real Madrid vem de um atropelo aí, sofreu uma goleada de 4-0 para o Barcelona, do ano em casa, precisa recuperar a pontuação perdida. Então, para essa partida, vamos estar optando no Real Madrid com empate nula. Real Madrid com empate nula e a probabilidade 2-1. Bora! Vamos agora para o Atlético de Madrid versus Deportivo Alavés, com início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Atlético de Madrid atualmente é o 4º colocado no ranking, em 29 jogos disputados com 54 pontos conquistados, 53 gols marcados, 36 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Alavés, que vem na parte inferior da tabela. Atualmente é o 19º colocado em 29 jogos disputados, com 22 pontos conquistados, 23 gols marcados, 48 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Atlético de Madrid, 4º colocado no ranking, em 14 jogos disputados, com 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 25 gols marcados, 13 gols sofridos, 30 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Alavés continua na parte inferior da tabela,
18º colocado em 14 jogos disputados, com apenas uma vitória, 3 empates e 10 derrotas. 11 gols marcados, 30 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 8 de 10 saiu mais que 4,5 cartões e menos que 11 escanteios. O Atlético de Madrid foi a primeira equipe a marcar em 8 dos últimos 9 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Madrid vem de 5 vitórias a 7 jogos sem derrotas e também foi a primeira equipe a marcar nos últimos 7 jogos. Em 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. O Deportivo Alavés é uma equipe que vem a 3 jogos de derrotas, a 6 jogos sem vitórias, a 3 jogos sofreu gol. Em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gols e nos últimos 5 menos que 11 de escanteio. O último confronto deu Deportivo Alavés. Para essa partida, a equipe do Madrid precisa vencer, já que eliminou um dos gigantes da Champions. Então, para essa partida, vamos estar optando aí pela vitória do Atlético de Madrid e a probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos para a Alemanha Bundesliga. O jogo do Freiburg versus a equipe do Bayern de Munique com início às 10h30. Na classificação, a equipe do Freiburg vem na quinta colocação, em 27 jogos disputados com 45 pontos conquistados, 43 gols marcados, 29 gols sofridos, e frente ao poderoso Bayern que vem na primeira colocação em 27 jogos disputados, com 63 pontos conquistados, 81 gols marcados, 28 gols sofridos. O Freiburg sofreu gol nos últimos 17 confrontos, o Bayern vem sem derrotas nos últimos 11 confrontos, nos últimos 7 sofreu gol, nos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar, em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. Em duelos individuais, ambas as equipes vêm a 7 jogos sem derrotas. O Freiburg é uma equipe que em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 7 saiu ambos marcas, nos últimos 10 menos que 5 cartões. O Bayern é uma equipe que em 8 dos últimos 10 jogos saiu ambas as equipes marcam. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. Em 9 de 10 menos que 5 cartões. Último confronto 2-1 para o Bayern. Para essa partida o Bayern é o favorito a vencer, sim. Para essa partida vamos estar optando aí pela vitória da equipe do Bayern. Fora vence ou ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-1 fora. Borussia Dortmund versus a equipe do RB Leipzig com início às 13h30. A equipe do Borussia Dortmund vem na segunda colocação em 27 jogos disputados, com 57 pontos conquistados, 67 gols marcados, 38 gols sofridos. Enfrenta o RB Leipzig que vem na quarta colocação em 27 jogos disputados, com 45 pontos conquistados, 57 gols marcados, 30 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Dortmund em 13 jogos disputados, segundo colocado com 11 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas, 40 gols marcados, 18 gols sofridos, 33 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do RB Leipzig é o sétimo colocado em 13 jogos disputados, com 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, 22 gols marcados, 15 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol em ambos marcas, em 6 de 8 mais que 10,5 escanteio para ambas as equipes. O Borussia Dortmund é uma equipe que vem a 4 jogos sofrendo gol, em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar, em 6 de 8 venceu o primeiro tempo nesses confrontos. E o Leipzig sofreu gol nos últimos 11 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Borussia Dortmund vem a 6 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 8 menos que 11 escanteio. Lembrando que o Leipzig vem a 9 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. E nos últimos 6 menos que 11 escanteio. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória do Borussia Dortmund fora de casa, 4-1. E uma vitória do Leipzig em casa, 2-1. Para essa partida vamos estar optando pelo jogo de casa com empate. O Borussia Dortmund está aí a 6 pontos apenas de desvantagem do líder Bayern. Então, casa com empate ou ambos marcam, probabilidade 2-1 casa. Continuando, não vamos pegar nenhum jogo da Itália Série A nem na França Liga 1. Vamos estar dando uma puladinha e indo para o jogo aqui de campeonatos estaduais. Só que antes vamos estar optando por esse jogo da França Liga 2, o jogo da Toulon versus Paris FC, com início às 10 da manhã. É duelo de líderes.
A equipe do Tolonse vem na primeira colocação em 30 jogos disputados, com 63 pontos conquistados, 69 gols marcados, 26 gols sofridos, ou seja, tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição, só que não. Tem o melhor ataque, mas a melhor defesa é o AC Ajax. Já a equipe do Paris FC, em 30 jogos disputados, vem com 56 pontos conquistados, 43 gols marcados, 27 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe da Tolonse continua na primeira colocação, em 15 jogos disputados com 10 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, 44 gols marcados, 12 gols sofridos, 34 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Paris FC vem na quarta colocação, em 15 jogos disputados com 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 19 gols marcados, 17 gols sofridos, 24 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, a equipe do Paris FC é uma equipe que sofreu gol nos últimos 4 confrontos aí. E em duelos individuais, a equipe da Tolonse, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu mais que 2,5 gol e venceu o primeiro tempo. Em 7 de 8 saiu menos que 5 cartões e também foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 9 saiu menos que 11 escanteio. A equipe do Paris FC é uma equipe que em 9 dos últimos 9 jogos saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória do Paris FC 3-1 e um empate em 2-2. Para essa partida, vamos estar optando pelo jogo de mais de 1,5 gol. O Casa vence com empate anula e a probabilidade 2-1 Casa. Suíça Superliga. O jogo do Zurich versus a equipe do Gran Shop, que tem início às 12h30. A equipe da casa vem na primeira colocação em 27 jogos disputados, com 62 pontos conquistados, 61 gols marcados, 34 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Gran Shoppes, que vem na oitava colocação em 27 jogos disputados, com 27 pontos conquistados, 42 gols marcados, 46 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Zurich vem na primeira colocação novamente, com 13 jogos disputados, com 10 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, 33 gols marcados, 15 gols sofridos, 32 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Gran Shoppes vem aí na sétima colocação, em 13 jogos disputados, com 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 17 gols marcados, 18 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio, também saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 5 ambos marcam, em 6 de 8 mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. O Zurich é uma equipe que vem a 9 jogos sem derrotas, vem a 5 jogos sofrendo gol. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar nesses confrontos. O Gran Shoppes sofreu gol nos últimos 9. Em duelos individuais, a equipe do Zurich, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 8 saiu mais que 10,5 escanteio. O Gran Shoppes é uma equipe que vem a 7 jogos sem vitória, a 7 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 saiu ambos marca, nos últimos 5 menos que 5 cartões. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 2 confrontos, um empate e uma vitória do Zurich. Para essa partida vamos estar optando aí com certeza no Casa vence com empate anula e a probabilidade 2-0 Casa. Agora sim, vamos para os campeonatos estaduais para concluir o nosso vídeo. Esse jogo do Flamengo versus Fluminense, vice-versa, ficará para o final do vídeo. Bom, vamos agora para a grande final aí do Campeonato Gaúcho, entre Grêmio versus Ipiranga. O primeiro jogo, o Grêmio venceu por um placar de 1-0 nos acréscimos finais. Esse jogo tem início às 16h30. Bom, ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 confrontos, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6, mais que 4,5 cartões. A equipe do Grêmio é uma equipe que vem de 3 vitórias nesses confrontos. Nos últimos 12, vem sem saber o que é derrotas. Nos últimos 5, foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10, venceu o primeiro tempo. Já a equipe do Ipiranga é uma equipe que vem a 12 jogos sofrendo gol para o Grêmio. Em duelos individuais, a equipe do Grêmio, em 5 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 de 6, saiu menos que 3 gols. O Ipiranga sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols e também mais que 4,5 cartões. O último confronto, como mencionei anteriormente, deu Grêmio 1-0. Para essa partida não vai ser diferente, o Grêmio vai conseguir outro resultado importante. Casa vence e a probabilidade 2-0 Casa. Vamos agora para o Campeonato Mineiro.
o jogo do Atlético Mineiro versus Cruzeiro, com início também às 16h30. É um duelo do Antônio versus Paulo do Cruzeiro. Bom, nos últimos confrontos dessas equipes, em 5 de 6 saiu mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. O Galo sofreu gol nos últimos 3 confrontos e em duelos individuais vamos para a sequência invicta. A equipe do Atlético Mineiro vem de 9 vitórias consecutivas, há 4 jogos sem sofrer gol. Em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gol e também venceu o primeiro tempo. Em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. O Cruzeiro, em 9 dos últimos 10 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. Em 5 de 6 saiu mais que 4,5 cartões. Lembrando, o último confronto foi um duelo bastante equilibrado, saiu 3 gols, bem dizer, no finalzinho. O Cruzeiro abriu o placar e, com consequência, o Atlético foi para cima e conseguiu a virada nos minutos finais. Para essa partida, acredito num clássico bem pegado, no empate ao intervalo. O jogo para ambas as equipes marcam probabilidade 1-1 jogo. Esse jogo do Náutico já foi disponibilizado para vocês. Agora chegou o fim do nosso prognóstico, tropa. Acredito que é dia para disponibilizar uma grande dica bônus ou dica extra para vocês, que a princípio seria na Alemanha Bundesliga, mas iremos ficar de fora na Alemanha Bundesliga e vamos focar aqui no campeonato estadual, como foi no meio de semana que deixamos essa dica extra e foi convertida em green aí para a tropa Clashbet que pegou essa dica. Vai aparecer nesse momento aí do seu vídeo o resultado e no card acima você será redirecionado para conferir esse green aí. Esse e também teve um jogo da Colômbia, foi até contra o Cortaluna versus o Fortaleza. O Fortaleza venceu de 1-0, também foi nossa dica bônus, foi convertido em green. Esse jogo tem início às 18 horas, um clássico do Campeonato Carioca entre Fluminense versus Flamengo. Jogo de volta, primeiro jogo foi 2-0 para o Fluminense, o 2 gol de Germán Cano. Bom, nos últimos confrontos, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols na partida. Em 5 de 6 saiu mais que 4,5 cartões. Em 4 de 5 mais que 10,5 escanteio para ambas as equipes. O Fluminense vem de 4 vitórias consecutivas nesses confrontos. Foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. O Flamengo sofreu gol nos últimos 9. Em duelos individuais, o Fluminense em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols e menos que 11 escanteio. Em 5 de 6 mais que 4,5 cartões. O Flamengo, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 9 saiu mais que 10,5 escanteio. Nos últimos 9, mais que 4,5 cartões. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Flu. E para essa partida vamos deixar novamente como a nossa dica bônus. Vitória do Fluminense com empate ao intervalo, como a nossa primeira. E como segunda, Fluminense com empate o jogo todo. Quem sabe mais uma vitória do Fluminense em cima do Flamengo, que não consegue vencer o Fluminense. É isso aí. Então, essas são as dicas. Se chegou até esse presente momento, deixa aquele like para estar fortalecendo. E compartilhe nosso vídeo ao máximo que você puder. Agora vamos para o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa! Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto para este sabadão, vamos estar optando aí por uma tripla green, que seria vitória da equipe do Chelsea da Inglaterra, casa vence, vitória do Atlético de Madrid da La Liga da Espanha, casa vence, e empate ou Real Madrid, é o famoso uma chance dupla, fora com empate, Real Madrid versus Celta de Vigo. Então, a odd de 2,17, fizemos uma simulação com 100, com retornos potenciais de 217. A princípio, é a nossa tripla green para a tropa Clashbet. Então é isso, partiu, tropa!